Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Cineclube Matinal. Eu sou o Roger Lerina e estamos aqui no estúdio do Sind Bancários para mais uma edição do nosso programa, recebendo novamente, dividindo a mesa comigo, o meu querido amigo Marcelo Perrone. Oi, Marcelo, tudo bom? Olá, Roger. Oi, pessoal, tudo bom? Beleza, temos convidado especial hoje, que é o João Pedro Fleck, que é um dos criadores, diretores, curadores e dos mais entusiastas, divulgadores do Fantaspoa, que é um festival incrível que rola aqui em Porto Alegre, na capital gaúcha, desde 2005, 21ª edição. Nós vamos conversar bastante com o João. Seja muito bem-vindo, João. Primeiro quero fazer a nossa saudação aqui, né, Marcelo? Convidando o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, para participar do Cineclube Matinal. Não é apenas um podcast, não. Quer participar de um clube só de gente aficionada, louca por cinema, para falar e trocar ideias sobre a sétima arte, sobre filmes? Pois então, tem o Cineclube Matinal, nós estamos lançando, é um projeto que tem o Marcelo Perrone e eu à frente, e todas as pessoas que gostam de cinema juntos, porque a ideia do Cineclube é conversar sobre filmes. São encontros online e também sessões de cinema presenciais aqui no Cine Bancários. Também a gente vai ter um grupo de WhatsApp, que é para estimular, obviamente, a troca entre os participantes. E a ideia do Cineclube Matinal, então, é para ser um ponto de encontro entre cinéfilos e, afinal das contas, não apenas daqui de Porto Alegre, mas do Brasil, por que não dizer, né, Marcelo? Do mundo inteiro. Afinal, essas versões online são abertas para todo mundo que quiser participar. A gente vai dividir esses nossos encontros virtuais, online, em módulos. E o primeiro, né, Marcelo, vai ter como tema um ídolo nosso e de todo mundo que gosta de cinema, que é o grande cineasta estadunidense David Lynch. Primeiro encontro vai ser agora no dia 19 de maio, para você saber todos os detalhes, para conferir como participar. É só acessar lá o matinal.com.br/cineclube. Ali tem todas as informações e também como se inscrever para poder participar desse nosso Cineclube. Mas a gente está gravando essa edição aqui, né, Marcelo, em plena realização da 21ª edição do Fantaspoa, que é o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que é talvez o evento desse gênero mais importante da América Latina e que a cada ano se supera em números. Assim, é um negócio incrível. Esse ano são 100 longas-metragens. É isso, né, João? Exatamente, 100 longas-metragens e 136 curtas. Exato. E uma das características do Fantaspoa, além de exibição de muitos filmes, é também toda uma outra programação paralela de workshops, palestras, sessões musicadas, encontros, festas, né? E, bom, lançamentos, premieres nacionais, latino-americanos, muitas vezes internacionais. Esse ano também, outra característica é repetida no Fantaspoa. Muitos convidados, são cerca de 80 também, né, que vêm não apenas do Brasil, mas de muitos outros países. 80 só internacionais esse ano. Ah, só internacionais? Só internacionais. Rapaz, que loucura. João, fala um pouco dessa edição aí, cada vez mais bacana, gigantesca, né? É um ciclope, é um tentacular, é um negócio incrível. Antes de mais nada, agradecer o convite de vocês dois para estar aqui no Cineclube Matinal. Quando tu me falou do projeto, achei muito bacana. Então, vamos lá. O Fantaspoa, assim, para o pessoal ter uma noção, né, do que é o Fantaspoa 2025, é o Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre. E a gente exibe basicamente cinema de gênero fantástico. Para quem não está muito ligado, não acompanha muito, assim, fantasia, ficção científica, horror, mas também entra ação, animação, coisas que fogem da realidade, já é cinema fantástico. Inclusive tem filme, ontem a gente passou uma comédia romântica, 2 anos atrás foi uma comédia romântica que ganhou o festival. A gente é um festival, assim, que tem a mente muito aberta. A partir do momento que a gente gosta de um filme, até
a gente pode passar ele numa exibição especial sem estar em competição, que não infringe as nossas próprias regras. Sim. Mas para esse ano, para essa curadoria, né, que tu comentou que a gente tem um total de 236 filmes, sendo 100 longas e 136 curtas, o pessoal muitas vezes fala, mas isso é muito filme, João. E a verdade É muito filme mesmo. é muito filme, mas ao mesmo tempo é muito pouco filme. Porque para o pessoal ter uma noção assim do porte que o festival tem hoje em dia, né, a gente é o terceiro festival de cinema fantástico do mundo com maior número de inscrições. Então, esse ano a gente recebeu um total de 1.300. Então, a partir do momento que a gente está passando 136, significa que a gente está selecionando menos de 17% do que foi recebido. Então, são números, assim... É uma loucura. Que é muito difícil para algum festival ter, principalmente quando é um festival de gênero como o nosso. Porque a gente não está falando de um festival, vamos dizer, a Berlinale, Festival do Rio, Mostra de São Paulo, que tu possa exibir qualquer gênero. As nossas inscrições são de gênero fantástico. Então, tu tá na cidade de Porto Alegre, no sul do Brasil, e tu ter um festival desse porte, assim, é uma coisa incrível. E não tem nada a ver com o seu fato da gente fazer. A gente falou das premieres, né? Inclusive, esse ano, só em longa, a gente tem também 11 premieres mundiais. E essas pessoas... Tem gente, assim, que tá aqui agora, tá em Porto Alegre, tá indo lá assistir daqui a pouco várias das sessões que estão rolando, e que até um ano atrás não sabiam que existia uma cidade no sul do Brasil chamada Porto Alegre. E como a gente tem um orçamento pequeno, né, cada pessoa que está aqui pagou sua passagem para vir. Então, de saber que tem gente, tem, por exemplo, uma filipina aqui hoje. Cara, a pessoa veio da Filipinas para o Brasil para estar com a gente. Isso é incrível. Isso é o prestígio, né, que o festival angariou, né, Marcelo, né, nesse tempo todo. E eu fico realmente muito, muito impressionado e eu acho muito bacana isso que tu disseste, que acaba colocando Porto Alegre no mapa da cinematografia internacional. Claro que não apenas o Fantaspoa faz isso, mas ajuda a fazer com que Porto Alegre entre num circuito que é internacional. E a gente já teve grandes nomes do cinema histórico internacional aqui em Porto Alegre por causa do Fantaspoa, né, Marcelo? É curioso, eu posso dizer que fui tipo um setorista de Fantaspoa durante mais de 15, 16 edições, assim, de acompanhar o festival desde o planejamento, falar com o João lá e o festival rolando. E é muito interessante da dimensão que ele foi tomando. Lembra quando a gente falava assim, é um festival de cinema fantástico, vai reunir um grupo de amigos. Aí, aos poucos, o João falava assim, não, vai ser o maior do Brasil. Em pouco tempo, ele já era o maior do Brasil. Deixou para trás o do Rio e o de São Paulo, que eles se realizam ainda, né? O Rio Fantastique, agora que é o nome desse. Mudou total. Tinha um festival no Rio que era muito bacana, que ele caiu fora porque ele teve problema na sua terceira edição com patrocínio da Caixa. Inclusive, a gente fez uma bela sessão lá no Festival de Gramado sobre temática, que foi por causa do Acerbian Filme. O festival deixou de existir. Isso que eu ia falar agora. E daí veio o novo festival, que é o Rio Fantastique. Sim, e tem o de São Paulo também, que é o Cine Fantasy. O de São Paulo, que é o Cine Fantasy, ele segue existindo. Ele começou mais ou menos... Se não foi junto, é que era totalmente diferente a proposta, né? A gente sempre veio com a ideia essa de ser um festival competitivo. O festival se tornou competitivo já na segunda edição. Não só mostra, né? Exatamente. O primeiro só que foi assim, vamos tentar para ver se tem receptividade. A gente viu que tinha, o segundo já era competitivo. Lá no Festival de São Paulo, que eles estão agora na edição de número 15, também tem o lance de tu parar por vários anos, né? Isso para mim não pode fazer com o festival. O Fantaspoa é ininterrupto. Fantaspoa é ininterrupto. Mesmo na pandemia, a gente fez 2 exibições assim gigantescas. E com toda a programação gratuita para o Brasil inteiro, né? O de São Paulo, ele parou durante uns 4 ou 5 anos. Chegou ao ponto até de fazer 2 edições no ano para tentar nos acompanhar, assim, para não ficar tão para trás. Que também é algo que acaba queimando um pouco o espírito do festival, né? Se não faz anualmente e tenta botar 2 no mesmo ano, aí complica para todo mundo. Não tem produção para isso, sabe? Mas o ponto principal de São Paulo é que eles começaram com um festival super pequeno, que ocorria numa ilha lá de São Paulo, que se chamava Ilha Comprida. Daí, lá, eles conseguiram isso através de um edital da prefeitura. Daí foi primeira, segunda edição nessa Ilha Comprida. Na terceira, eles mudaram para São Paulo. E aí tentaram converter o festival numa espécie de Fantaspoa. Só que é um negócio muito difícil, né?
Sim. Não, e aí toda vez que a gente falava, o maior festival do Brasil, não, tem certeza? Não, ficou, já é mesmo. Depois a gente começou a mudar o texto para o maior festival da América Latina. E sempre tinha aqui, não é exagero isso, tá ficando. Aí eu me lembro que a gente comparava assim, tá, e o de Buenos Aires e o do México, que são as referências, né? Não, já ficaram para trás também, em termos de nome de filmes, de lançamentos. E aí era uma coisa assim que parecia, o João falava, assim, tu ficava assim, não, será que é tudo isso mesmo? E aí na prática, isso antes do festival começar. Aí, quando o TOS estava realizando, tu vê aquele monte de gente em Porto Alegre, aquele monte de filme, gente do mundo inteiro circulando, o festival sendo falado internacionalmente, tu via que realmente a coisa ganhou uma dimensão assim, muito além do cinema de gênero. E depois teve a questão do reconhecimento internacional, né? Que hoje, que é a Fundação Méliès lá, que reconheceu que está hoje entre os 30 principais festivais Do mundo inteiro. Do mundo, né? Que é dá uma outra dimensão, questão de patrocínio, de viabilização. Eu acho que saiu de um nicho e virou uma marca, assim, né? E nisso que tu falou, assim, do Méliès, né? A gente é o único festival de toda a América do Sul lá, e a gente é o primeiro da América do Sul que foi considerado, e daí o contrato que eles têm, vamos dizer, a gente tem toda uma questão de parceria, né? Até a gente achar que tem um festival que seja feito com tanta dedicação quanto a Méliès não vai nem considerar outro festival no Brasil. Porque nós somos como se fôssemos os detentores da marca Méliès aqui dentro. Então tem toda essa questão de respeito e de confiança mútua. E o pessoal do Méliès, aí vem a loucura, né? A gente nunca imaginou que a gente já tá no mesmo nível que esses festivais dito por eles. Por exemplo, assim, Cities, Imagine, Avoriaz, Fantastic Fest, Scream Fest, que são os festivais assim, mais antigos e mais importantes do mundo. E hoje em dia, e talvez seja a loucura minha, do Nicolas e do João, nós três que fazemos o festival agora, né, o tempo inteiro, nós somos um dos 3 únicos festivais do mundo, um dos 4 únicos festivais do mundo que não está na Europa desses 30, e a gente tem a maior programação de curtas europeus de todos os 30 festivais. Olha que loucura, que maravilha. Gente, o Fantaspoa tá rolando, então, entre os dias 9 e 27 de abril, aqui em Porto Alegre, e na capital gaúcha, presencialmente, né, as sessões são realizadas em 5 espaços, né, de exibição: Cinemateca Capitólio, a Cinemateca Paulo Amorim, os Cine Bancários, que é aqui, onde a gente grava, né, o nosso podcast, a Sala Redenção e ainda o Instituto Ling. E ainda tem a plataforma Darkflix, né, a plataforma online, que boa parte da programação também pode ser acessada por ali, e aí aquelas pessoas não precisam estar aqui em Porto Alegre para assistir os filmes. Tradicionalmente, né, João, o Fantaspoa, nos últimos anos, já há algum tempo, tem começado com sessões musicadas, que é um negócio muito bacana. São filmes antigos, clássicos, né, do cinema, geralmente filmes mudos, silenciosos, na verdade, e que tem um acompanhamento musical feito ao vivo na hora, né? E esse ano o festival se iniciou lá no Instituto Ling com uma exibição de Fantasma da Ópera, lá o filme de 1925 do Robert Julian, com o Lon Chaney, né? Esse grande ator de filmes de terror, filmes de suspense, thrillers, e foi musicada, teve um acompanhamento muito bacana de um violonista argentino chamado Hermann Staus. Fala um pouco dessa filme que está completando 100 anos, né? O Fantasma da Ópera. Então, tudo isso que tu falou, assim, só complementando, hoje em dia a gente tem uma co-realização do Fantaspoa, né? Que é exatamente no Instituto Ling. A gente a apresentação do festival, a apresentação Fantaspoa Produções em Instituto Ling. Daí é muito interessante o que a gente conseguiu formar junto com eles, né? Isso vai ser agora, esse foi o 3º ano, que ao invés de ter programação só durante o Fantaspoa, a gente faz umas 2 ou 3 sessões musicadas antes do festival, como um aquecimento. É muito bacana para o espaço e é muito bacana para nós, porque como é um espaço um pouco mais longe das demais salas, o pessoal que é fã já pode ir sentar aqui entrando em conflito, vamos dizer, com as demais sessões, mas principalmente serve de aquecimento mesmo. Ó, Fantaspoa tá chegando. Fantaspoa daqui a 60 dias, Fantaspoa daqui a 30 dias. Então, só essa sacada, assim, eu tenho gostado muito. Com relação ao que tu falou, a gente tá buscando sempre que possível fazer essas sessões musicadas agora sempre temáticas de centenário. Esse ano, os 3 filmes que nós fizemos musicados, os 3 estavam completando 100 anos, e o principal para mim, de tanto que teve o sucesso que teve, com 3 sessões esgotadas, e poxa, olha, tem um acompanhamento musical, o filme
as pessoas têm muito carinho por ele, como tu falou, uma das atuações do Lon Chaney, talvez uma das mais marcantes. O Herman Swan, ele teve aqui agora pela sua 5ª vez, fazendo uma 5ª sessão musicada. O projeto todo, ele tem já, das sessões musicadas, tem 11 anos, e é a única pessoa que fez 5 vezes é o Herman. Que a gente sabe o carinho que ele tem pelo festival, o tipo de dedicação que ele dá. Ele é professor na universidade lá hoje em dia de violão, mas ele sempre busca tirar um tempo para conseguir fazer. E eu acho que essa sessão, assim, ficou uma coisa muito emocionante. A maneira que tu vê que ele vem se aprimorando com isso é muito bacana. Ficou muito bom, cara. É legal porque era uma música que, obviamente, dialogava com as cenas, mas fazia, inclusive, sonoplastias. Sim. Né? E com violão apenas, gente. Então, assim, né? Passos, um gato descendo escadas, etc., ele conseguia reproduzir, né? Simular instigar esses sons no violão e também, claro, tocando temas musicais que davam o clima. Foi incrível. E uma coisa importante dizer, né, que a gente fica falando, vocês comentaram um pouco da importância que o Fantaspoa tem, que é falar da comunidade que o Fantaspoa se tornou. A gente ontem teve o nosso primeiro tatuado do ano, a gente tem a tradição das tatuagens, não sei se pega ali na câmera. Ah, sim, o João é todo tatuado. Isso é verdade. Quase todas as tatuagens são do festival, tirando minha perna. Mas nessas tatuagens a gente já tem hoje em dia mais de 150 pessoas com a tatuagem do Fantaspoa, espalhadas pelo mundo inteiro. Comunidade de tatuados do Fantaspoa. Comunidade de tatuado do Fantaspoa. Tá virando seita. Marcelo, eu já tô com medo desse troço. Cada vez mais. Tatuado, daqui a pouco começam os troços meio sacrifícios bizarros. Exatamente, sacrifícios de virgens, esse tipo de coisa assim. Mas pro pessoal entender, assim, né, o alcance que o projeto tomou, do Fantaspoa como um todo, e principalmente dessa participação aqui do Herman, que as pessoas veem e conhecem um argentino que toca do jeito que ele toca. Então, nesse momento, eu conheci o Herman em 2011, quando ele veio aqui com um filme chamado Topos, que foi o primeiro filme que ele fez a trilha sonora na vida, um longa inteiro, né? E desde lá, pessoal, ele criou a trilha sonora já para 5 filmes, 2 curtas e 3 longas, para pessoas que ele conheceu no Fantaspoa. Deram uma nova linha de trabalho pro Herman, hein, Marcelo? Que legal. Eu lembro dessa trajetória do Fantaspoa, antes ficava muito fixo, as pessoas ficavam com aquela coisa de cinema de fantástico, é sempre filme de terror, gore, não sei o quê. E aos poucos, como tu disse, o festival foi ampliando, mostrando que explora outros gêneros. E, inclusive, eu me lembro que teve não digo sinal de prestígio, mas teve 2 filmes já que foram indicados por seus países a Oscar, que fizeram pré-estreia, acho que, não sei se foi pré-estreia mundial ou na América Latina, no Fantaspoa, que foi um argentino, o Abalai. Que foi um filme um filme faroeste borgiano que eles anunciavam, né? Que foi indicado pela Argentina para concorrer ao Oscar, passou pela primeira vez no Brasil no Fantaspoa, e um outro filme que foi bem cultuado depois, que é aquele Boa Noite, Mamãe, que é um filme austríaco, né? E que depois, inclusive, teve a refilmagem lá nos Estados Unidos. Exatamente, ganhou uma refilmagem, não sei se com a Naomi Watts, né? Sim, a Naomi Watts. Que passou também em primeira mão no Fantaspoa, e isso aí foi dando uma dimensão da curadoria e do interesse dos cineastas também de querer fazer do festival uma porta de entrada no Brasil, na América Latina, né? Mas alguns de vocês dois, acho que foi tu mesmo, Perrone, uma vez fez uma matéria sobre os filmes do Fantaspoa que tinham passado pelo Oscar, e em longa, eu acho que tinham 8. Sim, exato. Só que para o pessoal ter a noção, assim, do que é a loucura do que o Fantaspoa se tornou, né? Esse ano nós tivemos 2 dos 10 indicados a curta-metragem que passaram pelo Fantaspoa, e um dos vencedores tinha passado no Fantaspoa. Que bacana. Então, assim, a gente vê que teve a primeira exibição no Brasil de 2 curtas indicados ao Oscar, inclusive o que ganhou. Sim. Cara, isso é uma coisa, assim, que... Sim. Como eu falo pra vocês, não é pra ficar falando de mim ou falando do festival, mas é que nenhum festival faz. Claro. Mas tu explica pra nós, assim, como é que tá funcionando hoje? Assim, antes vocês iam atrás, ficavam tentando ter que apresentar o festival, quer passar o festival lá em Porto Alegre, uma cidade que ninguém sabe. Hoje, pela dimensão que o festival tá, tu já deu essa dificuldade. Vocês recebem mais filmes do que tem capacidade de programar. Com certeza. E como que vocês conseguem administrar isso, assim? Agora é totalmente o contrário. E basicamente, assim, a gente tem 2 patrocinadores no festival, né? Que é a Crown Embalagens e o Banrisul. E esses 2 apoiadores, basicamente, eles conseguem cobrir o aporte que eles fazem, conseguem cobrir perfeitamente os gastos do festival durante o festival. Sim. Só que o Nicolas Tonch e o João Pedro Teixeira, as 3 pessoas que fazem o festival efetivamente hoje em dia, nós trabalhamos 9 meses inteiros nisso.
E não tem como esse aporte cobrir o nosso trabalho. Então, na verdade, é muito interessante a maneira que o festival se constitui hoje em dia, porque quem cobre os gastos relativos ao nosso trabalho durante o ano inteiro são os próprios cineastas. Sim. Por quê? Faz alguns anos que as inscrições são pagas e é um valor... No Brasil é muito simbólico, assim, tipo, a gente busca que não se... Uma coisa muito importante, a gente já fez, né? A gente fez gratuito e a gente percebe que gratuito não dá. Por quê? Porque se é gratuito, os caras ficam mandando um monte de filme que não é de cinema de gênero, ficam mandando um monte de filme que são muito ruins, porque é grátis, é só dar um clique. Sim. A partir do momento que a gente cobra um valor simbólico, que seja R$10, a pessoa só vai mandar se ela realmente acha que tem chance. Lá pra fora, esse valor, o último valor de inscrição, posso falar aqui pra vocês exatamente, se eu bem me lembro, é $90. Então, assim, quando a gente tá falando de um valor como $90, significa que o festival, para poder cobrar isso, para ter o filme assistido, tá 80. Para um festival poder cobrar $80 para só ter o filme considerado, significa que as pessoas realmente estão valorizando o festival. E a gente ganhou 3 anos consecutivos, 22, 23 e 24, um prêmio de uma revista que é a principal revista especializada em cinema dos Estados Unidos, né? Ela é assinada por uns 50 mil cineastas. É uma revista impressa, né? Que isso não existe mais. Que se chama Movie Maker Magazine. Nós somos o único festival de toda a América do Sul. Eu não tô nem falando. Isso não é de cinema de gênero, isso é importante a gente ressaltar. Festival de cinema. Sim. Nós somos o único festival de toda a América do Sul que ganhou um prêmio que eles chamam de um dos 50 festivais que vale a pena tu pagar para ter seu filme considerado. E dentro disso a gente ganhou esse prêmio 3 anos. Que bacana. Então as pessoas conhecem o festival por causa disso. E dentro disso tem uma lista na plataforma. A plataforma se chama Film Freeway, né? E a gente tem é uma lista completa que eles fazem dos 100 festivais que tem a melhor avaliação na visão dos cineastas. E a gente sempre está variando entre o número 40 e número 60 do mundo inteiro. Muito bom. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui. Já voltamos com o João Pedro Fleck, que vai falar dos alguns destaques da programação do 21º Fantaspoa. Já estamos voltando aí. Estamos de volta com o Cineclube Matinal hoje, recebendo eu, Marcelo Perrone, aqui no nosso estúdio, no Cine Bancários, o João Pedro Fleck, que é um dos idealizadores, curadores do Fantaspoa, está em sua 21ª edição, rolando aqui em Porto Alegre, até o dia 27 de abril, com centenas de filmes, e ainda é pouco, segundo o João. João, entre as centenas de filmes, destaca aí alguns que ainda podem ser vistos aí, para quem estiver nos escutando. Deixei uma seleção aqui para o pessoal que estiver nos escutando de 14 filmes, número totalmente arbitrário, mas todos esses filmes ainda não passaram. Então, não só eles vão passar, mas vão ter 2 sessões de cada. Então, se o pessoal quiser e não puder ir na primeira, pode ir na segunda. E se for na primeira e gostar muito, pode recomendar para os amigos para ir na segunda. Perfeito, vamos lá. Então, nós temos Gatilheiro, é um filme da Argentina. Esse filme, assim, ele é sensacional. Ele vai estar tendo aqui no Fantaspoa a sua premiere do Brasil. É a 3ª exibição no mundo. Ele passou nos Estados Unidos no Cinequest e aqui em Buenos Aires no Bafisi. A loucura desse filme, assim, poderia ser perfeitamente filmado em Porto Alegre, porque conta a história de um cara que acabou de sair da prisão e ele é o principal atirador de uma gangue de uma favela. E assim que ele sai, pedem para que ele faça um trabalho e ele vai, faz lá esse trabalho, ele descobre que armaram para cima dele e não chega a ser um plano sequência, mas o filme inteiro de 1h30 são 6 horas na vida desse cara e o que ele vai ter que fazer para poder fugir disso. Ah, legal. Nós temos Trizombie. Trizombie é bom a gente destacar que vai estar dentro do Madrugadão. O Madrugadão acontece agora, nesse sábado, que vai ser dia 19. Quem não sabe o que é o Madrugadão, é uma das coisas principais do Fantaspoa, que já tem 7 anos que a gente realiza. A pessoa entra no Capitólio às 11 da noite, se ela quiser ver os 4 filmes, vai sair às 5 da manhã. Sempre com um intervalinho, uma musiquinha, tem lá chopinho, petisco. Trizombie é um filme que ele vem da Bélgica e conta uma história de um apocalipse zumbi. Só que por que trizombie? Porque quem tem um cromossomo extra, por ser síndrome de Down, não foi afetado pelo apocalipse zumbi.
Então, todas as pessoas que ainda são humanas no filme são só as pessoas que têm síndrome de Down. E daí eles vão se reunindo para enfrentar os zumbis e dar um jeito de criar uma nova sociedade. Muito Assim, bacana. a questão de... a curiosidade que eles conseguem criar isso é genial. O filme brasileiro que eu destaco, assim, como grande filme brasileiro que ainda não passou no Fantaspo esse ano, se chama Sob Domínio. É dirigido por um diretor muito jovem, que é Júlio Napoli Filho. E o importante desse filme, para o pessoal entender, é que ele foi feito com R$3 mil e ele foi selecionado para o Fantaspo. R$3 mil? R$3 mil. Ele deve ter pago mais para poder se inscrever no Fantaspo, Marcelo, do que para ser realizado. Então, o Júlio Napoli, ele tá trabalhando com isso. Assim, É da onde? É do Rio, ele é carioca. Ele estudou cinema, ele é extremamente talentoso e a proposta dele de vida nesse momento é, ao invés de ficar esperando ganhar edital ou ter qualquer tipo de investidor, até que isso aconteça, ao invés de ficar só esperando, como a grande maioria das pessoas, ele decidiu que vai fazer um filme de baixo orçamento por ano. E os 2 primeiros são muito bons. E é baixo orçamento mesmo, né? 13 mil. Baixo 13 mil, orçamento, cara. Não paga. Indo agora exatamente para o filme mais caro do festival. A gente sai do mais barato de todos para ir para o mais caro, Rich Flu, que é dirigido pelo Galder Gastelum-Urrutia. Talvez o pessoal conheça por ser o diretor do Poço Plataforma. Depende de qual país a gente está falando, mas vocês sabem de que filme eu estou falando. O Poço fez um grande sucesso, né? Nas plataformas aí. Quando ele foi lançado, ele foi o filme de maior bilheteria da história, maior número de espectadores da história em língua não inglesa, né? Então isso assim foi um impacto gigantesco na plataforma, a ponto de terem feito 2. Ninguém sabe ainda como foi bem a repercussão do 2, que na verdade ao invés de ser a sequência era uma prequel. Eles estão aguardando a Netflix dizer se é para ir adiante ou não, para fazer o terceiro, né? E o Rich Flu, assim, como a gente tá vendo aí nas imagens, ele é um filme feito nos Estados Unidos, com a Mary Elizabeth Winstead, o Ralph Spall, tem um grande elenco. O Macaulay Culkin ia atuar no filme, teve um problema de agenda, por isso ele não atuou, mas era ele que ia estar no filme também. Então, assim, é um filme sobre uma gripe, um tipo de doença que afeta apenas pessoas que têm mais do que $1 bilhão. Disso eu não morro. Exatamente. Então- Essa gripe não vai me pegar nunca. Então, a maneira assim que o filme é construído é muito bacana e é especialmente interessante para nós, né? Até por ver a evolução do Fantaspo, ver um diretor que a gente passou... O roteirista desse filme é o Pedro Ribeiro. Que tá aqui, vai tá aqui, né? Vai estar aqui. Se tornou um grande amigo nosso, ele já veio 6 vezes pro Brasil, 5 pro Fantaspo e outra para um outro projeto nosso. Então, saber assim que o Pedro saiu de dirigir animação de baixíssimo orçamento, na vida dele já ganhou 2 Goias, então ele se tornou um grande roteirista lá. Ver ele fazendo um filme desse porte, com o lançamento que teve nos Estados Unidos, é sensacional, né, pessoal? Vamos daí para Dead Mail. É um filme que ele mistura 2 universos que a gente não está acostumado a ver em lugar nenhum, muito menos no cinema, que é o de Cartas Perdidas, Dead Mail, pelo Carta Perdida, né? Basicamente acompanha um cara que trabalha no serviço postal de uma cidadezinha, que acaba sendo assassinado devido a um outro crime que ocorreu que envolve o universo dos sintetizadores caseiros da década de 80. Então, o que eu quero dizer? Que vocês têm que assistir o filme para poder entender. O cara foi assassinado por um Cássio. Algo assim. Basicamente, não é por um Cássio, mas é por um aficionado por Cássios. Cheguei perto. Isso leva à morte dele. Então, o pessoal tem que ver o filme para entender o que é. Morto pelo synth pop. Mas é um troço assim. Eu nunca imaginei que eu ia ver tanto sobre sintetizador em um filme, principalmente sobre a construção de sintetizadores. E o fascinante é que é maravilhoso. Aí a gente sai disso, a gente acabou de ver ali as imagens de um filme chamado Fuck Toys. Fuck Toys, assim, é um belíssimo filme. Por sorte, a gente está tendo a premiere internacional desse filme. Só teve uma exibição até hoje, que foi no South by Southwest. E esse filme é um dos premiados, um dos prêmios principais do South by Southwest. Ele é dirigido por uma imigrante chamada Annapurna Sriram. E fala sobre uma garota que descobre, como a gente está vendo aí nessa imagem, que ela tem uma maldição. Ela foi amaldiçoada e a única maneira que ela vai poder perder essa maldição é conseguir $1.000 para o cartomante e matar um baby goat, um bebê bode. É a única maneira que ela vai conseguir fugir da maldição. Então acompanha também a vida dela, assim, mais ou menos como no outro filme,
24 horas dessa menina e todas as, vamos dizer assim, atribulações que ela tem para conseguir esses $1.000 e um bebê bode que ela tem que matar para poder se livrar da maldição. Filme que, vamos então para fraquezas. Esse filme vai estar tendo a premiere mundial dele aqui no Fantaspoa. Isso ocorre na quinta-feira, dia 24, com a presença do diretor e da diretora de fotografia. E pessoal, vocês acompanham o Fantaspoa faz anos e vocês sempre sabem que vocês até comentam da onde que o João tira esses filmes. Tem uns filmes. E esse é um que vem assim, ó, não sei, não tem explicação. Porque o filme é um que muita gente vai talvez questionar se é fantástico ou não, por causa do tópico que ele trata. Mas é um casal de ex-namorados, que a ex-namorada vem até a casa do ex-namorado e fala: eu levei uma multa e eu tenho que pagar $2.500 para eu não ir presa, porque eu estava dirigindo embriagada. E foi o alcoolismo que levou eles a terminarem. E o cara tava muito mal por ter terminado com ela, e ele tinha descoberto na internet uma coisa para salvar ela, que é o seguinte: se tu tomar o maior porre da tua vida durante 24 horas inteiras, tu nunca mais vai querer encostar em álcool, porque o teu corpo vai automaticamente rejeitar. Então ele se propõe a dar os $2.500 de presente para ela, se ela aceitar beber com ele ininterruptamente durante 24 horas inteiras. E o que a gente vê no filme é eles bebendo durante 24 horas inteiras. Meu Deus. Como um reality show, assim. É como meio que um despedida em Las Vegas, só que não para querer morrer, exatamente pelo contrário, para eles poderem acabar essa relação de uma vez, e ele, na cabeça dela, está realmente curando ela do alcoolismo, e a gente vai saber no final se funcionou ou não. Sim. Mas o que a gente vê na tela é isso. Então imagine uma pessoa bêbada durante 24 horas. É uma coisa... Vejam. Vamos então para o filme que encerra o festival, né? Esse filme vai estar passando no domingo. É um dos pouquíssimos filmes esse ano que a gente opta por ter uma exibição só, né? Ele passa na noite do domingo, dia 27, logo depois da gente apresentar quem foram os premiados desse ano no festival. Ele é dirigido por Richard Green, que era um dos atores, assim, não chegou a ser um ator principal, mas ele atuou em uns 3 filmes do Lynch, inclusive para quem gosta, assim como eu, do Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos. Ele é o cara que é o dono do Clube Silêncio. Então, assim, algumas pessoas podem lembrar dele por aí. Ele era um amigo pessoal do Lynch e da Catherine. A Catherine é a Log Lady do filme, daí o nome do documentário é I Know Catherine, the Log Lady. O Richard ficou mais de 10 anos fazendo esse filme. Conta com algumas das últimas entrevistas do David Lynch. Então, assim, todo mundo que tem esse carinho pelo Lynch, muitas vezes tem esse carinho pela Catherine Coulson, que também foi atriz de teatro, tem toda a passagem dela nas produções do Lynch. Ela trabalhou muito com ele atrás das câmeras também. E o documentário, assim, é um filme que, muito mais do que qualidade ou técnica, ele é um filme muito emotivo. Então, para quem gosta do Lynch, não tem como assistir e não chorar, sabe? Muito bonito. E é a primeira vez que ele vai estar sendo exibido fora dos Estados Unidos. A gente conseguiu isso também. Vamos então para Peixe Dourado Assassina, que para mim é um dos meus títulos favoritos do ano, tanto em título como em filme, porque o pessoal já fez muito filme, assim como Máquina de Lavar Assassina, o Elevador Assassino. O Elevador Assassino, A Cama Assassina, Carro Assassino, já teve de tudo. Orca, Tubarão, não vamos nem dizer. Mas agora pense num peixinho dourado. O peixinho é uma coisa fofinha desse tamanho, pessoal. Então, nesse filme, eles conseguem, através de toda uma explicação... Vai ter uma explicação no filme. Eles conseguem, através de um motivo, que esses peixes dourados se tornem assassinos. E matem muitas pessoas. Não vou dar mais detalhes para vocês, mas vocês podem imaginar que, inclusive, uma das mortes acontece quando um senhor se senta no banheiro para fazer suas necessidades. Não quero nem imaginar como que morte horrível. Que morte terrível. E na verdade... Por um peixinho dourado, né? Não é uma piranha, não é um tubarão, não é um crocodilo. E o louco desse filme... É um Nemo enlouquecido. Esse filme vem do Japão, né? E ele é feito com um altíssimo orçamento, não é nada. O pessoal, eu falo essas coisas, o pessoal deve pensar, esse filme deve ser um troço. Não. Esse filme é uma obra de arte. Esse filme é feito com um grande orçamento e com estilos de cinema. Tem horas que um dos personagens vai estar só desenhado com um lápis. Então, assim, é uma coisa extremamente artística. E a loucura do filme é que ele tem uma lógica para esses peixes dourados serem assassinos e que vai envolver viagens no tempo e a formação do ser humano. Só isso. Só isso.
Vamos daí pra um filme assim que é o total... De novo, eu gosto de ficar fazendo esses opostos, né? Quando eu faço essa seleção dos filmes. Que o Peixe Dourado Assassino é um filme grandioso. Com um elenco, assim, no Japão muito forte, com uma super maquiagem. E o menor filme, não em termos de orçamento, mas em termos de estrutura, do Fantaspoa, sem dúvida, uma coprodução Reino Unido-Alemanha, se chama O Mosquiteiro Solitário, no qual a gente vai ter até um formato de câmera diferente, como se ele ficasse entre um 4x3 e um 16x9. Não é nenhum dos dois. Então já é um filme que ele causa uma estranheza no primeiro momento. E o filme inteiro, que não é assim, vejam bem, né? Ele não é um filme que seja tão curto. Tô buscando aqui a duração deles para falar pra vocês. Tem 95 minutos e tem um ator principal, que é o Edward Hogg, que quando as pessoas forem assistir ou buscarem aí quem é Edward Hogg, talvez conheçam, porque ele fez alguns papéis importantes já, mas nunca papel principal. E nesse filme, durante 95 minutos, a gente vai ver esse Edward Hogg preso num quarto, numa salinha, que não tem porta, não tem janela, e se ninguém vier tirar ele, ele vai morrer. Então a gente vai descobrir o que fez ele estar lá naquele momento, lembrando que ainda é filmado em preto e branco, como se passasse no início dos anos 2000, então tudo que ele tem é um flip phone que tá com a bateria acabando. E é isso o filme. Interessante. Super recomendável. Mais 4, posso todos? Vamos lá, vai. Temos Girl American, no caso, a gente traduziu como Garota American, é um filme da República Tcheca, dirigido por um diretor chamado Viktor Taus. E esse filme acabou de passar em Tallinn Black Nights, nós somos o segundo festival do mundo que está passando. E foi através da gente que ele descobriu que o filme que ele fez é de cinema de gênero, ele achava que era um drama. Eu expliquei pra ele, não, cara, a partir do momento que tu coloca, a estrutura que tu coloca, não é. É um filme, é um cinema de gênero. Por quê? Ele acompanha uma história real de uma menina que... Uma senhora, quando ele conheceu, né, que mora na rua, lá na República Tcheca, porque ele foi morador de rua por 2 anos. Vejam bem. Cara, Diretor? Hoje, diretor. Hoje é um grande cineasta da República Tcheca e tá passando 15 dias aqui no Brasil com a gente. E anos atrás ele estava morando na rua. Ele conheceu essa mulher que o pai e o irmão imigraram para os Estados Unidos e contaram tudo para ela. Falavam que maravilha que é aqui, as coisas que tem, a comida que tem. E ela foi abandonada com o irmão mais novo e com a mãe na República Tcheca. Quando ela tinha 6 anos de idade, a mãe dela colocou ela para doação e ela passou o resto da vida, desde criança até adulta e idosa, sonhando em conseguir seguir o seu pai e seu irmão. E o cara conta isso de uma maneira com umas cores como Wes Anderson. A gente vai ter vermelho, a gente vai ter azul, a gente vai ter amarelo e a gente vai ter em alguns momentos ela conversando com ela mesma em diferentes idades da vida. Então assim, é um filme muito emocionante, é muito bonito. Temos O Planeta, que é um filme da Rússia, ele vai estar tendo aqui, não é só a sua segunda exibição mundial, mas esse filme vai ter passado 4 dias antes na competição principal do Festival de Moscou. Então, assim, é uma mega produção, se chama O Planeta, e é sobre um filme de ficção científica sendo filmado na Rússia, e enquanto a gente vê as filmagens, a gente vê imagens desse filme, que nunca existiu. E todos os motivos pelos quais esse filme nunca existiu, e contando assim essa história que é muito emocionante. Para quem gosta de cinema, talvez seja o principal filme para assistir no Fantaspoa esse ano. E os 2 últimos, A Classe Operária Vai para o Inferno. E o título é sensacional, já me ganhou total, né? Citação ao clássico, né? A Classe Operária Vai ao Paraíso. Exatamente, totalmente. E com muitas coisas em comum, com Classe Operária Vai ao Paraíso mesmo. Dirigido por um sérvio chamado Mladen Djordjevic, que ganhou o 7º Fantaspoa com o filme Vida e Morte de uma Gangue Pornô. Ele é um diretor extremamente talentoso e ele ruma agora de ter feito um filme com muitos tópicos muito pesados, que era o Vida e Morte, para trabalhar a questão da exploração social na Sérvia e um grupo de pessoas que, após terem perdido familiares, amigos, no fechamento de uma fábrica, numa cidadezinha pequena da Sérvia, decidem que a única maneira que elas vão conseguir ter alguma coisa na sua vida é se elas fizerem um pacto com o diabo e tudo que isso ocasiona na vida delas. Mas é um filme assim com conteúdo muito pesado, mas é extremamente recomendável. E encerramos com uma coprodução uruguaia-argentina que sem dúvida é o filme mais divertido do ano do Fantaspoa. Se a pessoa quer ver um filme de comédia, seu melhor filme de comédia, temos imagens dele aqui, que é Sanduíche Quente. Cara, as imagens são... As imagens definem o que o filme é. Se chama Sanguche Caliente
título original. E quem faz o ator é o Alan, e o filme é ele interpretando ele mesmo, ele adora assumir isso, né? Então vocês podem ver, é esse senhor aí. E o que acontece é que ele vai ter que fazer uma viagem do Uruguai para a Argentina para vender um bonequinho raro que ele tem, um action figure, que ele conseguiu um valor muito alto, e através disso ele vai poder largar a sua vida virando hambúrgueres na lanchonete que ele trabalha e se dedicar à sua carreira de youtuber, que é o sonho dele. Só que ele tinha recém comprado um saquinho de um pozinho branco, e ele decide que ele não vai usar o saquinho, o pozinho ali, porque não vale a pena nesse momento. E um amigo dele fala, não tem problema, você coloca ele entre as suas nádegas e você faz uma prática que a gente chama aqui de sanduíche quente. E esse é o sanduíche quente do filme. Que bizarro, meu. E ele acaba conhecendo ele pega o buquebus para atravessar ali, né, do Uruguai para a Argentina. E no buquebus ele conhece um policial. Ele acaba ficando muito nervoso e que leva ao sanduíche quente estourar. E daí é o que acontece com o corpo desse rapaz uma vez que ele acaba ingerindo toda essa quantidade do pozinho branco pelas nádegas. É sensacional. É um filme assim... Se tu quer se divertir... Pura arte, né? Pura arte. Filme, ele foi exibido em 2 festivais e ganhou os 2. É um negócio assim, é muito bom. Nesse estilo eu só tinha visto aquele do urso. Aquele que passou... O urso do pau branco. O urso do pau branco. É muito... Só que aqui não vai ter morte, não vai ter... Vai ter só um carinha se divertindo. E a maneira que ele se diverte... Tem uma cena que ele vai ser assaltado. Na hora que ele é feliz, ele fala, tá aqui tudo pra ti. Ele não sabe o que ele tá fazendo. E, João, nós temos filmes escândalos, como já teve no Fantaspo, assim, tipo Centopeia Humana, Serbian Film, aquele filme que a pessoa tem que ter, pra manter a tradição do estômago forte. Tem 2 filmes, assim, que eu acho que são os mais pesados do ano, né? Isso foi até, a gente montou um grupo, eu e os guris, que foi uma grande discussão nossa, para decidir se a gente iria ou não avisar desses filmes, né? Porque tem alguns que são muito pesados. Mas a gente tem, assim... Dá para dizer que os pior filme, assim, para quem gosta dessa coisa, isso é uma coisa muito a ver com... Tu gosta de temática? Se tu gosta de temática e tá ok com as imagens, tu pode ver o filme. Um é Traumática, que a gente já exibiu. Não lembro se tem mais sessão ou não, que aí entra na questão de pai abusando filha, e junto com isso ele abusando uma que é menor de idade, e dela defendendo. Temos um outro filme que é... Aí, o problema desse é que ele não tem... As pessoas acabam se desconectando porque ele está possuído por uma entidade, né? O outro filme é um filme que é baseado no Lovecraft, e é muito fiel ao Lovecraft, na verdade, que é Inominável. E esse Inominável é uma curiosidade, né? A gente tem um ator que acabou caindo na desgraça nos Estados Unidos lá, que é o Edward Furlong. E ele é o ator principal desse filme e ele tá muito, muito, muito bem. Esse não é o do Exterminador, o amigo do... Exatamente. E esse filme aí, só pegando aqui o título inteiro pro pessoal ver caso queira acompanhar. Inominável, Além das Muralhas do Sono. Ele é baseado em 2 contos do Lovecraft, é dirigido por um cara que já teve aqui antes, que é o... Como é que é o nome dele? Só confirmando aqui. Chad Ferrin. É um diretor muito bom, trabalha com baixíssimos orçamentos. E ele tá conseguindo aumentar, assim. O pessoal pode até ver no pôster lá, qualquer coisa. Que é um filme que tem imagens muito fortes. Ele tem monstro, e alguns desses monstros são monstros que saem do pênis. Então tem, assim, toda essa questão de ser pesado, mas de ser divertido ao mesmo tempo. É filme pra toda a família, né? E temos um que eu coloco como o filme mais forte do ano. Tá longe de ser, porque Centopeia Humana, piadinha, vamos dizer. Piadinha é uma besteira, o cara conseguiu fazer 3 filmes daquilo, mas é uma besteira. Tem 3 filmes iguais, né? 3 filmes iguais, foi piorando, né? Cada um era pior que o outro. Mas o Serbian Film era um filme já com um conteúdo social muito forte. Mas, assim, o filme mais forte que tem é um filme belíssimo, que a maior parte dele é filmado em preto e branco. As pessoas que forem assistir vão entender porque ele é filmado a maior parte em preto e branco. Ele chama Abandonados, que conta a história, assim, de 2 famílias. Por um lado, são 2 irmãs que perderam o pai, e essas 2 irmãs tiveram o pai assassinado por 2 jovens. Então acompanha, assim, o lado de uma delas e o lado de um deles, vivendo como
white trash, um pessoal muito pobre em Londres hoje em dia. E o mais louco desse filme, assim, é que ele é baseado somente em histórias reais que aconteceram com a família do diretor. Então, assim, o pessoal que vê vai entender. Porque não tem monstro, é uma história real. Sim. Gente, olha, vocês viram, né, uma seleção incrível que o João fez para nós aqui, da variedade, né? Já é um festival, como ele disse, bastante eclético, inclusive, assim, né? Mas os gêneros, e dentro de cada gênero também a variedade, a multiplicidade de abordagens possíveis também é inúmera. E aqui a gente viu, né, uma seleção muito bacana aí de títulos que o João fez. Para saber mais sobre esses filmes e a programação toda, tem o site, né? fantaspoa.com. Ali tem tudo, as informações sobre todos os títulos, tem trailers dos filmes, né? Para ficar sabendo, e também da programação. É muita coisa, a gente não consegue falar sobre tudo aqui. Eu queria só lembrar que, entre as várias atividades ligadas ao Fantaspoa, tem as edições do meu filme favorito, que é um projeto que eu apresento, faço uma curadoria lá no Instituto Ling já há alguns anos, e também de algumas edições para cá, 3 edições, eu acho, né, João? Nas últimas 3 edições, a gente tem feito nessa parceria com o Fantaspoa lá no Instituto Ling. Então, dessa edição, a gente está fazendo 2, né, sessões, ainda tem uma no dia 22 de abril, a partir das 19 horas, lá no Instituto Ling. Nós vamos passar, Marcelo, e vamos comentar o Homem-Elefante. Esse um dos muitos clássicos do David Lynch. E o meu convidado, a ideia desse projeto é sempre convidar uma personalidade da área da cultura para escolher um filme. A gente passa esse filme e comenta esse filme com o público. E durante o Fantaspoa a gente costuma convidar pessoas que estão aqui no festival, tanto brasileiros quanto estrangeiros. E para falar sobre o Homem-Elefante, que foi uma escolha dele, inclusive o título, a gente vai receber o realizador espanhol Pedro Rivero, que o João já citou ele aqui, porque ele é roteirista de produções como O Poço, né? E tá aqui também, roteirizou o Rich Flu, né? Esse filme que o João recomendou, que eu fiquei super curioso para ver. Então, dentro da programação do Fantaspoa, no dia 22 agora de abril, a partir das 19 horas, tem meu filme favorito lá no Instituto Ling. Diga lá, lembrando só uma última coisa, né, que é quando a gente vem bater esse papo com vocês em outros podcasts, sempre o bacana é a gente falar de filme, que é o que interessa a população em geral, que é cinéfila, que gosta, mas a gente tem, como tu comentou antes, também uma série de ações formativas. São 7 nesse ano de 2025 e até o momento só tiveram 2. Então ainda tem 5 que estão para ocorrer por aí. Vai ter de assistência de direção com Fabian Forte, vai ter de direção de arte e direção com Damien Hugner. Então o pessoal pode olhar tanto no site do Fantaspoa quanto no site do Instituto Ling. Tudo gratuito, apenas olhar, escolher e se inscrever. Beleza. Marcelo, uma última pergunta aí pro João? Não, é justamente sobre isso, desse múltiplo caleidoscópio que o Fantaspoa se transformou, de um lugar de exibição de filmes com esse monte de atividades, de festa, produção de filmes com produções internacionais, cursos, formação, e eu acho que é um dos grandes eventos da cena cultural de Porto Alegre hoje, sem dúvida, assim, porque, digamos, Porto Alegre não tem nenhum evento assim que se compare em termos internacionais, assim, de cobertura, de presença, de circulação de pessoas, porque quem costuma acompanhar, como eu já acompanhei mais, assim, nos últimos anos não acompanho tanto, vê, assim, a quantidade de gente que circula ali pelo centro, pelo Capitólio, pelos lugares, falando vários idiomas, as festas, os bares da Cidade Baixa lotado. Eu acho isso que é muito bacana na cidade, assim. Eu lembro particularmente de grandes eventos quando veio uns atores do Game of Thrones, sim, que foi ali na Cidade Baixa, foi um furdunço, assim, porque o cara não era um qualquer, ele era um personagem relevante do Game of Thrones. O Roger Corman, um dos grandes cineastas da história do cinema, teve em Porto Alegre aqui alguns dias, foi inclusive padrinho de casamento no Capitólio. Foi uma coisa deu uma sessão inesquecível lá na Sala Redenção, né, comentando os filmes. Então são coisas marcantes, assim, que Fantaspoa já proporcionou a Porto Alegre. Porque hoje em dia, assim, lembrando já falecidos, né, dentre outros,
Tivemos a presença aqui de Stuart Gordon, que foi uma sessão histórica lá, aqui no Cine Bancários, na qual para 85 cadeiras veio mais de 200 pessoas, e a gente deu um jeito de poder acomodar as pessoas para tirar uma foto, para autografar depois, e o Ruggero Deodato, que veio para cá 3 vezes, inclusive para celebrar esses 80 anos com a gente aqui em Porto Alegre. Isso de bacana, assim, que tu comentou para fechar, a gente tem esse braço da Fantaspo Produções, que é a produção de filme, né? Agora a gente está terminando nosso 12º longa-metragem. Então já é assim, temos uma carteira para apresentar para quem quiser ver. E o principal, nessas festas, a gente teve na sexta-feira ali, dia 11, a nossa festa de abertura, né? Uma coisa que me choca positivamente é que o Fantaspo tem 21 anos. Sim. E tinha muita gente na festa, dessas 500 pessoas, pelo menos umas 100 tinham menos de 21 anos. Sim. Então a gente vê pessoas de 18 a 21 indo nas festas, indo no cinema, são pessoas que não eram nascidas quando a gente começou o projeto. Isso é muito lindo, sabe? É bacana. Muito bonito, né? Vida longa, o Fantaspo. Vida longa a esse bebê multifacetado, né? Que já não é um bebê 21 anos, né? Já é maior de idade, já pode beber, inclusive, né? Falar em bebê. João Pedro Fleck, muito obrigado, parabéns aí por mais uma edição vitoriosa aí do Fantaspoa, e a gente espera conversar contigo mais outras vezes, não apenas sobre Fantaspoa, mas sobre cinema em geral, porque tu és um baita cinéfilo e sabe tudo de cinema e é legal de dividir com a gente. Um prazer estar aqui com vocês. Estarei aberto aos convites. Isso aí, gente. Esse foi o podcast do Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal em comemoração aos seus 6 anos. E é uma realização feita em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e também os Cine Bancários. O roteiro e apresentação, Roger Lerina, Marcelo Perroni. A produção é de Luísa Kiefer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica, Diego Dornelles. A coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Line Adolfs e a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Siga então, gente, o perfil do Cineclube Matinal no Spotify e também na Apple Podcasts. Todas as quintas-feiras tem um novo episódio para você acompanhar, né, as novidades, as histórias do mundo do cinema e dos filmes. A Matinal é uma associação sem fins lucrativos de jornalismo e cultura e só existe porque recebe apoio financeiro de leitores, leitoras e também de ouvintes. Então, para fazer parte do grupo de pessoas que nos apoia, acesse lá o matinaljornalismo.com.br/assine. Assine, viu? Esse verbo é importante. E se você ainda não recebe a Matinal News todos os dias, cadastre-se gratuitamente no nosso site para receber no seu e-mail as notícias que importam sobre Porto Alegre. Até a próxima quinta-feira. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Roger. Valeu. Obrigado, João. Valeu, João. Sucesso pro festival. Mais ainda, né? Mais ainda. Até mais. Até a próxima quinta-feira, gente.